Fala pessoal, o Wallace Azevedo aqui, licenciado da Demicon, e estamos aqui em mais esse dia para gravar esse episódio, onde a gente conta as histórias das pessoas que fazem parte da nossa operação, para que você que esteja aí assistindo possa conhecer figuras relevantes e importantes da nossa operação e né, conhecer as histórias delas e também ouvir dicas sobre essas pessoas. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber Daniel Castro, consultor, supervisor da unidade de Teresópolis, começou como consultor lá ano passado, né? Então, Isso. quase um ano aí, ele vai contar um pouco da história dele. E, Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, um prazer falar contigo, de receber você aqui nesse podcast. Queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas, saber quem que é o Daniel, né? Então, se apresente, por favor. Bom, primeiramente, obrigado, Wallace, pela oportunidade. É um prazer também estar aqui. Meu nome é Daniel Castro e, como o Wallace disse, sou supervisor na unidade de Teresópolis. Bom, eu vou começar do começo, né? Então, vou começar Importante. do início da história, da minha história, depois vai chegar a parte da Demicon. Então, eu fui militar desde os 18 anos de idade, fui militar durante 9 anos. Então, tomei a decisão de fazer um concurso público e aí passei, né, por decisão própria, não tive influência de ninguém da minha família Isso que eu foi ia perguntar. militar. É. E aí tomei essa decisão e entrei para a Marinha, aonde foi uma baita escola para mim, onde me forjou, onde eu tive bastante disciplina. Eu aprendi o que é passar por uma dificuldade simples, que às vezes a gente não passa no dia a dia. Uhum. Então eu pude valorizar as coisas que realmente eram importantes e o que eu ia levar para mim para a vida, né? Então os ensinamentos da Marinha foram muito grandes, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o lugar que eu tinha, tudo que eu tinha para aprender eu já tinha aprendido. A Uhum. partir dali eu ia de fato ficar até o final da minha vida sabendo exatamente o quanto eu ia ganhar, né? Tendo Quando a eu ia previsibilidade, né? o tal da previsibilidade, fazendo ou não fazendo. E Uhum. isso a longo prazo começou a me incomodar um pouco. Porque eu via que, fazendo ou não fazendo, eu tinha o mesmo salário, eu tinha os mesmos benefícios que as outras pessoas, né? Então, foi muito bom durante um período, porque, como eu falei, me forjou e eu ali, como eu tinha uma previsibilidade de salário também, né? Eu sabia até antes de sair, o quanto eu ia ganhar, ou quando eu ia ganhar, eu me planejei. E aí eu comecei a juntar um dinheiro, comecei a estudar sobre investimento, e aí foi quando a minha chave começou a mudar. E eu comecei a me achar por ironia do destino, eu comecei a estudar para investir melhor o meu dinheiro e eu comecei a me achar numa outra área profissional. Legal, isso então, na verdade, você tinha um futuro ali, né, meio que garantido, vamos dizer assim, porque você Isso. tem estabilidade, né, todo cargo público, todas as funcionalidades e possibilidades de um cargo público, né, e né, buscou por vias próprias, exatamente sem uma influência ali da família para isso. E aí, então basicamente, quando você começou a entrar no mercado de investimento, foi por uma questão própria, você começou a gostar do negócio e Isso, aí, particularmente, viu talvez uma possibilidade de investir nessa área e ser uma coisa profissional, né? exato. É, Você fez faculdade, você fez alguma faculdade? O que você fez? Qual é a tua formação? Fiz. 2 anos quando eu estava na Marinha, com 20 anos, eu me matriculei numa faculdade, a Estácio, de administração. Uhum. E aí fiz durante 3 anos, depois tranquei um período de 6 meses, onde eu estava também estudando muito para passar nas provas internas da Marinha. Então Uhum. a prioridade, de fato, era o que eu ainda estava fazendo. E aí depois eu voltei, depois de 6 meses eu reabri a matrícula e me formei em administração pela Estácio. Legal, Então foi num período aí de mais ou menos 5 anos. Então quando eu já estava com uns 25, eu já estava formado. vinte e legal, cinco, 26 anos ali eu já estava formado. legal. E aí, só que, volto a dizer, essa questão de você fazer mais ou você fazer menos, na Marinha, ter a faculdade ou não ter, era a mesma coisa. Era irrelevante. Então, eu vi que aquilo iria servir para mim, para minha vida aqui fora, mas lá para dentro, para ganhar dinheiro, porque eu tinha uma faculdade, seria a mesma coisa. E né, a gente, né, tentando trazer um pouco para o nosso. A gente vai chegar lá na parte de falar um pouco aqui de como que você veio na Demicon, né, e como conheceu a Uhum. Demicon, como é que isso fez sentido para você. Eu acompanhei muito desse processo, né, porque né, o Daniel entrou exatamente, né, por intermédio, eu contratei o Daniel, mas como é que foi para você ali? Vamos falar um pouquinho antes, né?
Você é carioca, né? Você é da capital do Carioca. Rio de Janeiro ali. Sim. Hoje está em Teresópolis, na região serrana. Eu sei que você tem, né, antes de até ingressar na Demicon, acho que paralelamente com a questão da Marinha, ou logo após, você também investiu como empresário, né? Então, você tem uma franquia hoje, né? Você e tua esposa. Me conta um pouquinho dessa vertente empresarial, porque, pô, já viu que, de repente, a Marinha não traria a receita que você quer. Tem ali o garantido, mas também não vai te trazer nada além daquilo, né? Sim. E esse lado empresarial, me conta um pouco dessa vertente de vocês, assim, porque você estava em busca de alguma coisa. Quando eu te conheci, você estava buscando algumas possibilidades. E hoje você tem esse lado empresarial também já antes da Demicon, né? Como é que foi isso aí? Como é que é um pouco dessa... Por que quis investir no mercado de franquias, por exemplo? O que você enxergava naquela época? Bom, eu sempre visei, principalmente quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, eu já comecei a mudar minha mentalidade de visão de longo prazo. Então eu sabia que a partir do momento em que eu me incomodei em sair da Marinha, que eu queria buscar algo melhor, eu queria me projetar, me desafiar, na verdade, eu comecei a enxergar o longo prazo. E aí eu comecei a me planejar para isso. E eu sabia que a construção também de uma vida profissional no mercado financeiro seria a longo prazo. Mas eu precisaria de uma coisa que me desse um pouco mais de base para eu sair da Marinha com alguma rentabilidade já, com alguma coisa já um pouco mais estável, né? E aí a minha esposa, Carol, tinha saído de uma multinacional, também com vontade de empreender. E a gente teve a ideia junto de montar a franquia da Cosechas, que fica em Teresópolis, né? Não tinha unidade lá. E a gente gostou muito da proposta. Começamos a pesquisar sobre, entendemos que ali tinha um potencial muito grande de crescimento da marca. E aí a gente se aventurou junto. Eu tinha um dinheiro, ela tinha um dinheiro, a gente comprou a franquia. E aí a gente começou a trabalhar em cima da franquia. E graças a Deus, no momento em que eu cheguei de sair da Marinha, a franquia já estava mais estabilizada, já tinha um nome, uma relevância na cidade, onde me permitiu ter uma tranquilidade psicológica de que eu, saindo da Marinha, eu ia ter pelo menos alguma coisa ali que me representasse, que eu poderia me desenvolver. Né? Não digo não só... Tem um projeto para se apegar. Exatamente, não digo nem só financeiramente, me desenvolver como empresário, porque esse era o meu intuito. Então, depois de 2 anos de montada a franquia, chegou o momento de sair da Marinha, porque tinha um prazo. Se eu continuasse, eu ia assinar um contrato vitalício. Então eu sabia que eu tinha um timing. E aí esse timing chegou no momento em que a Cosechas já tinha 2 anos de inaugurada. Então já tinha a gente passou pelo aquele período de arrebentação. Então, assim, apesar de ser uma franquia, não foi uma coisa que eu construí a imagem, né, a marca, mas eu, como brasileiro, já me sinto um vencedor, porque o primeiro CNPJ está aberto até hoje. E a estatística não é essa no Brasil, infelizmente. Exato. E aí, tipo, beleza, começou ali a se desenvolver na Cosechas, mas por que não, naquele momento, né, assim, né, você saiu da Marinha, beleza, já tinha um negócio, já tinha um projeto, já estava começando a tocar um negócio, e por que não continuar investindo ali? Por que talvez você começou a ir para o mercado financeiro? Porque quando eu te conheci, você tinha algumas propostas de outras empresas do mercado financeiro, né, para ingressar. Você estava escolhendo exatamente para onde você ia. Ainda tinha algumas dúvidas, mas independente de qual empresa que você estava, de repente, escolhendo ir, você tinha a intenção de entrar no mercado financeiro, porque você gostava. Mas também a gente sabe que tem uma questão de tempo. Se você tinha um outro negócio, o que te fez, assim, tipo, né, pô, de repente... O que te motivou a talvez não continuar se aprofundando, investindo mais nisso, aumentando essa questão de franquia, e sim ir para o mercado financeiro? Bacana, boa pergunta. Então, isso não é pitch de vendas, mas já falando bem da Demicon, né? Então, a Demicon te proporciona você investir na sua própria empresa. Então, você ali é a sua empresa. Eu acho que era isso que justamente eu buscava quando eu saí da Marinha, investir em mim, né? E eu ser o detentor de todas as atitudes e, logicamente, das consequências, né? Das minhas atitudes. Mas eu sabia que eu precisava buscar algo maior, que eu pudesse me investir em mim e que eu colhesse esses resultados. Porque antes de sair da Marinha eu já estava estudando bastante tempo. Então eu falei, eu preciso botar isso em prática e ver o que isso vai me trazer de resultado. Né? Eu sei que aqui na Cosechas eu não vou conseguir porque o máximo que a gente já vendeu no dia foi 200 sucos. Se eu quisesse vender 400, eu não ia ter como comprar mais liquidificador e botar lá. Sim. Eu ia ter que ter um espaço maior, uma equipe maior. E tem uma sazonalidade também, E tem uma sazonalidade, exatamente. Então, a Demicon, eu percebi que a Demicon ia me proporcionar essa liberdade de eu poder crescer
e me desafiar e mostrar o meu potencial de que eu estava já estudando já há algum tempo. Uhum. Então, a Cosechas foi muito bom, porque numa cidade pequena isso também é uma porta de entrada. Então as pessoas te identificam, eu sou lá o dono da Cosechas, minha esposa. Então isso também serve como uma porta de entrada para outros negócios, assim como também foi para a Demicon, porque eu fui cliente, para quem não sabe, eu fui cliente da Demicon antes de entrar, justamente porque uma pessoa que estava lá dentro me chamou para uma reunião junto com o Wallace, e lá eu conheci. Então foi basicamente isso. Falando sobre esse momento, né? Tipo, a gente se conheceu em 2024, né? Isso. Estamos em 2025. E fala um pouco mais sobre esse momento, né? De fato, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, foi através da Iana, né? Que hoje também é supervisora na unidade de Teresópolis. A Iana ingressou com a gente no nosso time. E aí ela te convidou para reunião, e aí foi onde a gente se conheceu, né? Como é que foi esse primeiro contato com a empresa ali, né? As primeiras impressões, você já conhecia consórcio, qual que era a visão que você tinha do negócio, como é que você enxergava isso? Bom, então, pegando até um gancho da sua última pergunta, tudo é planejamento. Eu tive isso muito claro na minha cabeça. E eu recebi outras oportunidades, né, para trabalhar no mercado financeiro, na XP, mas nem toda montanha eu acho que é para ser escalada, por mais que você seja um alpinista. Então, nem toda montanha é para ser escalada. Então, eu percebi que eu ir para o Rio, voltar para o Rio, entrar numa XP da vida, eu ia sair do meu planejamento, que era viver com uma qualidade de vida um pouco melhor, viver em Teresópolis, ter ali, porque passei muito tempo nessa ida e volta para o Rio, quando eu ainda estava na Marinha. E aí cheguei em Teresópolis, me instalei. E aí conheci a Iana, ela trabalhava na Stone, né? Então ela me atendia lá na maquininha de cartão da loja, da Cosechas. E aí ela chamou a gente para uma primeira reunião que eu fiz com o Renan. Renan, vai estar assistindo esse podcast. Foi muito bem na apresentação, mas eu não entendi nada. De primeiro momento, eu não entendi nada, porque eu nunca tinha tido experiência com consórcio. Mas a reunião foi ótima, a gente saiu dali sem entender, mas eu levei o cardzinho para casa, dei uma lida. E numa segunda oportunidade, que foi com você, aí eu entendi um pouco mais a fundo a finalidade do negócio, de usar isso como forma de investimento. E o que me chamou muita atenção, porque eu já estava estudando isso no mercado financeiro. Então, me acendeu isso porque eu não tinha essa ótica do consórcio, que poderia ser usado como investimento. E eu percebi que a Demicon tinha algo diferente. Ela trouxe uma coisa de inovação no mercado. E como eu sei que o mercado financeiro é um mar azul a ser desfrutado ainda, tem muito a crescer, porque o brasileiro, eu considero que ele é muito mal educado financeiramente. Então eu percebi que o meu esforço inicialmente talvez seria muito grande, mas que isso a longo prazo ia me trazer bons retornos. E eu não digo só financeiramente, eu digo de transformar a vida da pessoa, que esse é o propósito. Meu propósito é educar a pessoa, fazer a pessoa não ficar refém do dinheiro. Legal. Isso é bem. Quando a gente teve esse contato, né, a primeira vez, você, a Carol, né, que eu conheci na reunião, a gente conversando ali sobre as possibilidades, né, mostrando a questão do consórcio, vocês, né, já tinham imóveis locados na Airbnb também, né, tinha algumas coisas assim, e aí a gente trabalhou muito nessa linha de investimento, a reunião lá, a gente bateu muito nessa tecla, né, e eu lembro que eu tava na reunião, assim, quando você saiu lá da reunião, eu falei com a Ana, né, eu falei, pô, tem um perfil legal, né, acho que teria perfil para trabalhar aqui, né, e aí, né, quando a gente eu mandei a mensagem, né, pra Iana, falei, cara, convida ele pra gente mostrar pra ele, né, você se tornou cliente, né, acabou comprando o consórcio. Falei, cara, vamos mostrar pra ele a possibilidade dele ganhar dinheiro aqui, porque, pô, na minha cabeça era o seguinte, falei, cara, o cara já tem uma franquia lá da Cosechas, né, tem uma receita lá e tal, legal, mas acho que talvez falte pensar em algo maior, na construção de um negócio maior, porque ele já tá estável e tal, beleza, a não ser que fosse a ideia abrir mais franquias, né, em outras cidades, outras regiões. Mas eu falei, cara, acho que tem uma oportunidade ali. Quando você falou, né, que estava buscando coisas do mercado financeiro e que já estava com algumas propostas, né, eu falei, cara, daí foi a ideia exatamente de sentar e mostrar um projeto de expansão que a gente está fazendo, né, de crescimento. E a Demicon, eu falo, da minha vida também aconteceu isso. Em 2020 eu tive a possibilidade de entrar na Demicon, né, um dia alguém me explicou mais ou menos o que era o negócio, me colocou a oportunidade na mesa. Muito desconfiado no início, você não sabe se vai ou se não vai, você não é muito cis, né, talvez, né, não tem um fixo, né, não tem aquela tranquilidade, né, e eu acreditei nessa proposta, acreditei no projeto e hoje eu transformei minha vida realmente, fui para um outro patamar exatamente
Claro, muito pelo mérito do meu trabalho, obviamente, mas né, também o esforço muito grande e também está num ambiente de crescimento, uma empresa em crescimento, um Uhum. mercado que cresce, né? Então isso ajuda bastante, que eu falo assim, você pode ser a melhor pessoa do mundo, ter todos os atributos, ser uma pessoa muito acima da média, mas se você está numa empresa que não cresce, você pega um produto para vender que não cresce, um mercado que não cresce, não Exato. adianta, né? Agora, se você talvez se você estiver numa empresa que cresça, num mercado que cresce, numa coisa que só expande, uma empresa de expansão, talvez se você não for a pessoa com os melhores talentos do mundo, com os melhores, né, atributos do mundo, você ainda assim consegue se desenvolver. Agora, Sim, quando você encontra as duas coisas, né, o é talento, a explosivo. pessoa, né, pô, é onde realmente de fato você consegue escalar realmente o negócio e ir Uhum. para um outro patamar. E é o que eu tento empregar e mostrar para as pessoas, falar, olha, se você fizer o que eu te ensinar e te passar aqui, tem grande chance disso acontecer. Mas já falando da Demicon, esse início, assim, né? Tipo, beleza, teve ali, né, eu lembro que a gente conversou algumas vezes até você se sentir seguro, né? De começar o negócio. Mas como é que foi esse início, né? Como é que foi ali os primeiros dias, as primeiras semanas, as primeiras vendas? Como é que foi esse início? Bom, então, eu nunca tinha tido experiência com vendas, mas eu acho que o conhecimento ele vai te libertando de tudo que você também tem medo, de tudo que você às vezes não está preparado, mas você tem a ciência de que no caminho você vai se desenvolver. Então é aquele clichê que a gente vê aí hoje em dia no Instagram, primeiro começa, depois melhora. Uhum, E foi mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que escolher o nosso difícil, e eu sabia que ia ser difícil, mas como eu falei, eu tinha uma rotina onde eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, e eu tive que me desenvolver lá dentro para ficar em lugares melhores, para ter uma rotina um pouco mais leve. E eu falei, por que que não consigo fazer isso aqui? Se tem pessoas aqui, como o Maurício na época, que tem a mesma idade que eu, já tem muito sucesso na empresa. Falei, se ele consegue, eu também consigo. E se não tiver ninguém, eu vou ser o primeiro. Então, é, aí ali eu vi uma oportunidade, mas sabia que no início com certeza ia ser difícil porque eu não vinha de uma experiência, uhum, né? Eu vinha de uma rotina totalmente diferente. Então eu acho que quando você tá sempre conectado com pessoas, isso se torna um pouco mais fácil. Eu percebi isso logo no início, né? Eu fiz um investimento num grupo de network, mas que eu dou o conselho para que nem sempre é isso que vai fazer diferença. Pode ser que para uns sim, para outros não. Para mim fez diferença. Então, eu me desenvolvi rápido, tecnicamente falando, da ferramenta em si, e tentei me desenvolver também, paralelo a isso, com um relacionamento com o próximo, na questão da uhum. venda, você entender, ter o feeling do que de fato o seu cliente está precisando, e você não atopetar ele ali de um monte de informação que ele não está alinhado com aquilo, ele não está querendo aquilo. Mas enfim, e aí é, aprendi muito com você, com o Renan, com o Maurício, e é que o volume é a alma do negócio. Então, você prospectar o maior número de clientes, você tentar ser o mais transparente possível e você tentar estar sempre conectado com pessoas novas, é isso que vai mudar o jogo. Isso é um ponto importante, isso que você está tocando, né? Porque muitas pessoas vêm trabalhar com a gente, eu já estou desde 2020, escalando esse negócio, expandindo, contratando pessoas, identificando nas pessoas potencial para, né, que eu falo assim, não é só conversar com pessoas e convidar. Eu não tenho muito essa premissa, na verdade, eu tento enxergar o perfil das pessoas igual, pô, então, com o radar ligado, quando eu conversei contigo, conheci, eu falei, caraca, acho que o cara tem condição, né? O Uhum. cara tem perfil pro negócio, a questão é se o cara tá afim, né? E aí a gente ter a oportunidade de conversar, exatamente mostrar isso, né? E aí as pessoas que a gente vai conversando e vai mostrando isso, a gente vai alinhando. Só que quando as pessoas vão entrando, elas vão achando que na verdade tem que saber tudo sobre o consórcio, né? Sobre o produto, vai Exato. ficar a melhor pessoa do mundo em saber explicar o que é a Demicon, né? E saber explicar o que o consórcio faz. Só que isso, na verdade, eu digo que é 10% do nosso tempo, né? Exato. 90% do nosso tempo, né? Para o consultor que está aí assistindo agora, está começando talvez a carreira dele, né? Aqui, 90% do teu tempo você vai se dedicar à prospecção, né? A buscar a oportunidade de conseguir sentar na frente de alguém, né? Para Uhum. explicar o nosso produto, né? Porque esse é o tempo que a gente fica, essa é a parte do processo de vendas, né? E do atendimento ao cliente que a gente mais se dedica, mais leva tempo, né? Que é exatamente organização de uma lista, organização de como é que você vai prospectar cliente, quantos clientes você vai prospectar, de que maneira você vai falar, né? E aí você gasta aquela tua energia, investe teu tempo naquela atividade, até que você de fato tenha a oportunidade de sentar na frente da pessoa. E aí eu estou dizendo que isso é 10% do tempo, né?
pegar aquilo que eu estudei, daquele treinamento e conseguir aplicar aquele negócio, né? E ter o feeling de saber o momento, né? O que que fala, o que que não fala. Mas eu falo, a pessoa para ter sucesso aqui, se ela entender que 90% do tempo ela tem que se dedicar, como é que ela faz para sentar na frente de novas pessoas, ela vai ter sucesso. Agora tem um monte de gente na operação que sabe tudo sobre consórcio, mas não levanta a bunda da cadeira para nada, né? Tipo, Sim. cara, parece que tá com o telefone um fio, né, no escritório, Uhum. né? Fala, cara, não levanta para ir atrás de fazer um evento, de estar em outro lugar. Sim. E como é que você faz hoje do ponto de vista prático, assim, para estar na frente de cliente, né? Que atividade, como é que é a tua rotina no dia a dia? Quais são as atividades que você faz? Você, né, falou no início a questão da disciplina, né, que você teve na Marinha e realmente isso é um ponto primordial para nossa atividade, a questão de ter a disciplina, ser Uhum. organizada, exatamente para ficar mais fácil o nosso trabalho. Como é que você pode trazer de insights práticos para a gente do dia a dia, né? O que você faz no teu dia a dia que pode agregar para o pessoal? Bom, quando a gente tem a liberdade de a qualquer momento a gente sair para resolver um problema pessoal ou sair para resolver qualquer outro tipo de coisa, o trabalho fica em segundo plano. Então a primeira dica é: priorize o seu trabalho, porque é isso que vai resolver o maior dos seus problemas, na verdade, porque isso que vai te trazer os melhores frutos. Uhum. Segundo é a agenda. Então você saber exatamente no seu dia o que você vai fazer. De 2 às 3, o que eu vou estar fazendo? Se você não sabe, qualquer caminho é caminho. Uhum. Então, você ter isso muito bem transparecido na sua cabeça é muito importante, porque você também consegue colocar a ordem de prioridade. Hoje, eu faço um trabalho no digital, mas não era a minha prioridade. Então, isso não estava na minha agenda. Uhum. Quando passei a ser prioridade, agora está. Então, assim, o que eu deixei para trás para poder me lançar no digital? Então, isso é meio que um ciclo, uma reciclagem. Você vai colocando coisas novas e vai deixando de lado aquilo que já não está fazendo mais sentido ou que não está mais trazendo retorno. Uhum. Então, primeiro, priorização do trabalho. Segundo, agenda. E o terceiro, prioridades do que é mais importante. Uhum. E faça tudo o que é mais importante no teu dia pela manhã, porque depois você não consegue fazer. Uhum. Então, é muito difícil. Pô, eu quero muito colocar o meu trabalho aqui no digital, por exemplo, em prioridade. Se você deixar aquilo pro final do dia, você tá cansado, tá com a cabeça cheia, tá com outras coisas. Acontecem situações que já te tiram foco, já no teu dia É, você não e consegue? os problemas, eles não acontecem de manhã, parece, né? Eles vão acontecendo depois de meio-dia, 2 da tarde, que as coisas vão aparecendo. Então, acaba que a sua agenda vai ficando corrompida por conta disso. Uhum. Né? Terceiro, eu acho que se ninguém te conhece como um consultor de investimento, o mundo precisa saber. Então Uhum. você precisa estar gerando movimento, gera movimento. Tá em lugares novos, seja ele eventos gratuitos, eventos pagos. Se o seu recurso está escasso, você tem que saber muito bem direcionar para onde você vai colocar aquele recurso, para que aquilo te traga um retorno financeiro de forma mais rápida. Então, saber alocar o teu recurso ali. Senão, tudo também vira prioridade. É o digital, é o grupo de network. Se você não tem, use das armas que tem. Porque assim, pessoal, a gente tem pessoas na nossa operação que não investem em nada e tem um puta resultado. Uhum. Então, isso é muito verdade. E foi isso que me chamou muita atenção. Eu vi pessoas comuns transformando a vida delas sem investir uma fortuna em grupo de network ou em... Isso é um ponto, né, fazendo um link, por exemplo, com a tua história, né, e acho que o pessoal, quando eu vejo, assim, de mercado de franquias, por exemplo, que já fez um Uhum. investimento ali, imagina que para você abrir a Coceixas lá, né, você botou dinheiro, Mais de né? 150. Então botou mais de 150 mil reais para, cara, abrir a porta, fazer a reforma, que é igual a gente no escritório, né? Sim. A gente também tem esse investimento quando a gente vai fazer os escritórios, né? Então, pense que você começa negativo, né? E depois você vai trabalhando e vai, né, recuperando esse investimento e leva tempo para recuperar. Isso pode ser uma barreira de entrada para muitas pessoas, né? Talvez a pessoa que esteja assistindo do outro lado aí fala, pô, eu gostaria muito de ter esses 150 mil para ter aberto a franquia também, né? E não tenha tido essa oportunidade. E no nosso negócio você tem a oportunidade de empreender no mercado que cresce, no mercado que evolui, numa empresa que está tudo pronto, cara. Tipo, nós que investimos, né? Exato. A pessoa não precisa chegar aqui e fazer um investimento, né? A pessoa pode começar sem nada, né? É só o tempo dela, só a dedicação, o tempo dela,
né? A estrutura de escritório tem, todo treinamento, tudo está pronto, né? Não tem estoque, não tem investimento em estoque, não precisa comprar um produto para revender depois, guardar isso, armazenar. Não tem nada disso. Na verdade, é dedicação de tempo de estudo, né? Sobre o negócio, entender, e um tempo de dedicação para prospectar o cliente, né? E aí você vai ganhando dinheiro. E aí, ao longo do tempo, você vai fazendo esse investimento. Tem coisas que, tipo, entrar num grupo de networking, né? Aí, pô, pode ser R$ 5.000, R$ 10.000. Entrar né, fazer parte de uma academia melhor, porque, pô, Exato. minha academia é R$ 80, quero conhecer um público melhor, cara, vou pagar R$ 300 na academia. Cara, talvez não seja o momento, aí você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para você Exato. acessar esses públicos, né? Então é muito importante essa questão do movimento, Eu né? fiz exatamente essa mesma analogia para as pessoas que estão entrando na minha equipe. Falei, olha, se eu quebro na Cossech, eu tenho um prejuízo de R$ 150.000. Aqui, você está de fato usando o seu tempo. Mas o tempo, ele, no meio das coisas, ele meio que se perde. A gente não fica choramingando o tempo que a gente perdeu muito. A gente fica choramingando pelo que a gente tá vendo na nossa conta que não tem mais. A gente quebrou, fechou a loja, a gente não tem mais aquele dinheiro. Aquilo abala muito mais. Então você tocou num ponto que foi muito bom, porque eu usei exatamente essa analogia. Então, pessoal, a dica que eu também dou, veja o risco-retorno da operação. Se você está correndo pouco risco, se você está só colocando o seu tempo ali para uma coisa que pode trazer uns ganhos muito expressivos, isso está valendo a pena. Agora, quando você está correndo um risco muito grande para um retorno baixo, aí de fato essa operação não fecha. Você está num risco muito maior. Tem que ponderar esse tipo de coisa e falar, cara, o investimento aqui ele é muito. Tem muitas pessoas que vêm, né, entram na operação e falam, mas eu não sei se vai dar certo, ou fica, né, nesses questionamentos, né, como se parece que fosse perder alguma coisa. Você fala, cara, a maioria das pessoas, né, o que a gente vê no dia a dia, são poucas pessoas de fato que estão abrindo mão de algo relevante, né, de tipo, vou deixar a minha empresa lá, minha esposa vai tocar, eu vou me dedicar aqui, outra coisa. Fala, cara, mas talvez vai dar certo, vai continuar dando certo lá. Então, assim, são poucas pessoas que abrem mão, de fato. Geralmente, essas pessoas elas estão buscando um caminho, né? Estão tentando se recolocar, talvez, muitas vezes, e estão com medo de perder uma coisa que elas nem têm, né? Então, assim, às vezes por um medo, né? Uma dúvida, algo nesse sentido. E assim, né, a gente falou um pouco, você trouxe alguns insights práticos aqui pra gente, né, pra pessoa que tá começando. Agora, como é que você lida com as questões de frustração? Assim, tipo, né? Porque, pô, você com certeza tem expectativas no teu dia a dia, expectativas num mês, expectativa quando começou, expectativa hoje. Cara, nós vivemos numa era da ansiedade, né? Como é que você lida com as frustrações, com os nãos que você leva, com as coisas que não se concluem da maneira que você imaginava? Como é que você lida com isso? Isso para quem está começando é muito importante. Eu acho que a mudança ela parte da mentalidade, para depois isso respingar e refletir no físico, né? E a mentalidade é a seguinte: quando uma pessoa diz não, eu estou mais próximo do sim. Isso parece meio clichê, mas uma outra coisa que eu vou usar é que ali ficou uma semente plantada. Ela não germinou agora, mas ela vai germinar em breve. Isso é fato, porque nosso produto fica muito explícito, e inclusive matematicamente, de que isso é uma coisa muito boa. A ferramenta é muito boa, a empresa é muito boa. Mas é seu objetivo, é seu principal papel mostrar isso de forma simplificada e mostrar o valor para o cliente, não o preço. Então, o valor da ferramenta é muito bom. Então, assim, essas frustrações eu lido como eu estou mais próximo do sim e ali está uma semente. Então, tem cliente que eu prospectei há 10 meses atrás e hoje está aparecendo o resultado. Pessoas que mudaram de ideia, pensaram um pouco melhor, se planejaram. Às vezes tem um momento da pessoa também, né? Exato. Então, é justamente o volume que vai te mostrar isso na prática, de que aquele não, ele é somente mais um no meio de um monte, né? Mas, apesar de tantos nãos, eu tô aqui transformando a minha realidade. Que os sims, né, compensam os nãos. Exato. Então, se a gente fala de 100 prospecções, 10 pessoas fecham, mas, pô, aquelas 10 ali já mudaram a tua realidade. Então, só que você precisa ir atrás dos 100. Não adianta ficar tentando só os 10, porque aquilo vai te martirizar. Então, parte pro próximo. É a mesma coisa você ficar tentando num relacionamento ou numa amizade que é tóxica, uma coisa que não te faz bem. É a mesma coisa o cliente. Se você tá vendo que o cliente não quer, você vai estar forçando uma barra, que às vezes você está perdendo uma oportunidade de o cliente fechar
até um projeto maior e ele vai fechar porque ele quer sentir o negócio, ou ele vai fechar uma coisa mais barata do que ele estava imaginando, simplesmente porque você forçou uma barra. Então, você tentar ter esse feeling do cliente, pô, eu senti que eu plantei essa semente, mas não está no momento dele, daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, acho que lidar com a frustração dessa forma, para mim, funcionou. Não, entender que o não, ele não é definitivo, né? Exato. Tipo, são poucas vezes que eu vi isso que você tá falando, faz todo sentido, mas foram poucas vezes que eu vi ser um não definitivo, né? Mas se você pega ali, né, eu atendi o Daniel, né? Pô, o Daniel não gostou do negócio, mas não comprou, ou até, né? Aconteceu comigo. Exatamente, né? Você teve a Comigo. primeira reunião e tal, e Isso. fala, cara, você vai, né? Vai tentando, às vezes a pessoa não entende, aí daqui a pouco você tem uma outra oportunidade de explicar de uma outra maneira, se explica. Eu vejo que muita gente que entra fica, não quero queimar o cartucho, não quero queimar, né, essa lista de clientes, eu não quero queimar isso daqui. Fala, cara, mas queimar o quê? Né? Isso aí foi uma coisa botar na tua cabeça, Sim. entendeu? Queimar, não existe essa coisa de queimar, na minha opinião. Claro, se você não fizer besteira, fala besteira. Mas se você está tentando trabalhar, tentando expor o negócio, né, tentou, não conseguiu pegar e marcar, não conseguiu, fez uma reunião, o cliente de repente não se sentiu tão engajado no negócio. É momentâneo. É porque essa pessoa muda a cabeça, essa pessoa muda o cenário, essa pessoa, de repente, ela disse não para você naquele momento, né? E aí, em algum outro momento, essa pessoa, de repente, o projeto se encaixa. E é uma coisa que a gente fala muito, assim, fala, cara, eu falo bastante, nosso trabalho é acumulativo. Então, tudo que você fez no primeiro mês, no segundo mês você vai acumulando, no terceiro, no sexto, no 10º, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí quando você vê, parece que começou a ter resultado mais fácil, né? Cara, mas entenda que é uma construção, né? Eu tô há 5 anos no negócio. Não é da noite pro dia que comecei, né, que você começa a vender um monte, tem um monte de escritório, Exato. começa a ter equipe. Não é. Entendeu? Um dia eu comecei, né, tudo isso aqui na churrasqueira da casa de um amigo meu, né, da casa de um conhecido, né? E, cara, com as duras penas, com muita dificuldade, tentando entender como é que é vender o produto, né, tentando falar com o maior número de pessoas possível, mas estava sempre prospectando, pensando, ligando, mandando mensagem, né, e fazendo a coisa acontecer. E uma coisa que foi até bom você ter falado, que eu tive um insight aqui também, é que assim, pessoal, não tente buscar a zona de conforto, não tente achar que você está nadando para chegar na praia e tomar água de coco na espreguiçadeira, porque esse Não vai momento chegar. não chega. Então, o Wallace está há 5 anos e ele passa por dificuldades também. É normal. Então, os altos e baixos eles vão acontecer. Mas basta saber como você vai reagir a eles. O que você vai fazer em tempos bons também. Como é que você vai usar o recurso que você teve em tempos bons para você reinvestir no negócio? Você ganhou 100 mil de comissionamento? Não torra tudo. Separa uma parte para você reinvestir, você é a sua empresa. Você imagina o quanto os empresários não investem milhões, às vezes até bilhões, nas empresas dele. Ele poderia pegar aquele dinheiro como lucro, mas a empresa dele não vai crescer. É a mesma coisa a gente. Não é porque a gente às vezes não tem um funcionário diretamente ligado a gente que a gente não vai investir no nosso negócio, ou não vai achar que... As pessoas não têm a visão de que para ganhar dinheiro a gente tem que colocar dinheiro, Tem que né? colocar dinheiro. A nossa atividade tem muito disso. As pessoas têm uma dificuldade de enxergar que, na verdade, elas passam a ser empreendedoras de negócio. Então, ela tem uma empresa, que essa empresa tem necessidades, né, de investimento. Pô, como é que eu faço para captar mais clientes? Como é que eu faço para, né, investir no marketing? Tudo isso são investimentos que você precisa ir fazendo. Mas, de novo, né, o nosso negócio não precisa entrar fazendo isso, mas em algum momento faz sentido você fazer alguns Exato. investimentos para você Exatamente. alavancar ainda mais o negócio, né? E, cara, falando nisso, né, você é um cara que alavancou bastante teu resultado, né, desde que entrou. Consecutivo de vendas, sempre, né, um resultado alto. Hoje está entre os melhores vendedores da nossa operação. E aí veio o desafio de começar a supervisão do negócio, né? De começar a ter a possibilidade de escalar essa operação, né? Como é que está sendo esse momento, né? Além de ter a parte de vender, né? Tem essa busca pelo cliente, mas também de mostrar para as pessoas a oportunidade, né? O que você encontra de desafios quando vai conversar com as pessoas, assim? O que as pessoas mais falam? Gerir as pessoas são as maiores dificuldades das empresas. Não é que dificuldade, mas é o maior desafio, né? De você tentar alinhar uma equipe que, né, vai seguir ali um protocolo, principalmente num negócio que tenha uma flexibilidade para você usar uma estratégia que você queira, da forma que você quer trabalhar. Mas é aquilo, mentalidade. Eu aprendo muito mais quando eu ensino. Então,
eu tenho um senso de responsabilidade que agora tem pessoas que, entre aspas, eu tenho participação no resultado delas. Então, eu tenho que buscar mais conhecimento, eu tenho que buscar também meu resultado, porque eu acredito que a gente também arrasta pelo exemplo. Então, pô, se eu vou cobrar um resultado, eu tenho que ter resultado, né? Então, o senso de responsabilidade aumenta um pouco, porque agora você tem pessoas ali que estão buscando conhecimento, estão te perguntando, então você tem que entender. Aí, nesse ponto, eu acho que é importante a gente entender mais tecnicamente, sim, do produto, porque as perguntas, né, os consultores que estão entrando, parece que eles foram treinados pela NASA. Com mais perguntas, mas assim, esse é o desafio, de fato, é a gente equilibrar esses pratinhos, e você muito, muito bem sabe disso, que a gente nunca para de vender. Então, é um momento em que você se entrega mesmo para o negócio. E assim, pessoal, às vezes a gente tem certas prioridades, muitas das pessoas falam de Deus, saúde, família e trabalho, né? Mas às vezes essas ordens precisam ser revistas, né? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo agora porque eu tô há 3 meses sem ir para academia, porque eu tô priorizando o meu trabalho. Então, é cíclico o negócio. Quando a coisa, né, você chegar num objetivo que você... Pô, eu passei um tempo buscando esse objetivo, concluir, mesmo que ele seja pequeno, agora eu posso voltar a pensar talvez em cuidar um pouco melhor de mim, abrir mais um tempo ali para eu poder ir para academia, para poder fazer alguma coisa que eu gosto. Porque tudo tem um início, né? Você está com 1 ano, né? Indo para 1 ano agora, Isso. né? Cara, é um momento que tá ainda nessa construção, né? Claro que assim, essa construção ela não termina, né? Eu tô aí há 5 anos, parece que eu tô construindo até hoje, né? Isso não acaba. Só que chega uma hora que você começa a tentar equilibrar algumas coisas, né? E tem momentos. Tem momentos que você tá muito focado numa atividade, numa expansão, num projeto, numa coisa que tá ali. Cara, tem que botar o esforço. Eu falo, pô, não adianta você querer vir pra Demicon, querer ter igual algumas pessoas da nossa operação ganhando 10, 15, 20, 30, 50 mil por mês e achar que isso vai ser fácil. Achar que isso vai ser da noite pro dia. Achar que simplesmente você não tem que se dedicar, que você vai, né, acordar às 8 da manhã, vai tomar teu café tranquilo, vai sair de casa às 9, 4 horas da tarde você vai parar e tal, de segunda a sexta. Esquece, entendeu? Amigos, você pode, até fazer algum resultado com isso. Mas é pouco provável. A longo prazo? A longo prazo é difícil, né? Claro que assim, ninguém tá falando que você tem que viver também acordando às 5h30 da manhã, indo dormir 2 da manhã todo dia, claro, e ficando feito um louco, trabalhando sábado e domingo. Acho que tudo é um momento, um equilíbrio, buscar isso. Tem um momento que tá executando um projeto, tá executando uma fase, né, de buscando um volume maior de vendas e tal, um fechamento de ano. Isso. Né? E aí, você dá aquele sprint, dá aquela força, e em algum momento você... Não é que a gente vai diminuir o ritmo, mas talvez escolher um pouco melhor as brigas, o que faz, o que não faz. Aqui já tá mais ou menos rodando. E aí, ter um marketing, igual você tá fazendo, né, atualmente, investir no marketing, onde, gera... Você tá aqui, né, a gente tá aqui nesse podcast gravando, você tá aí, né, talvez com clientes entrando em contato, querendo saber mais do que você tá fazendo, né? Mas você tá fazendo isso 1 ano, praticamente depois que você entrou. Né? Que é onde você tá fazendo um investimento, e aí, o investimento, né, tem que retornar, e muitas vezes você já entrar fazendo isso, é que eu falo que às vezes olha, não tem porquê. Hoje você tem leads gratuitos, né? Na própria Demicon você recebe os leads. Exato. Você não precisa investir, né? Mas é claro que em algum momento é bem interessante que isso aconteça. Cara, e hoje, né, você tá nessa função de contratação de pessoas, de buscar... Na verdade, eu falo, não é contratar pessoas, a gente não contrata pessoas, na verdade, a gente convida as pessoas a conhecer o modelo de negócio e empreender junto com a gente. O que você assim, busca numa pessoa pro teu time, né? Talvez a pessoa que tá assistindo aí tá na dúvida se quer trabalhar na Demicon, se realmente é para ela, né? Ou talvez esteja encontrando dificuldade ali até de entrar numa equipe, uma pessoa que de repente, né, gostaria de entrar numa equipe da Demicon, gostaria de fazer parte do teu time, por exemplo. O que você olha numa pessoa para fazer parte do teu time hoje? Eu acho que todo mundo tem perfil, né? Por mais que às vezes a própria pessoa ache que não tem perfil para o negócio, mas hoje em dia a gente não tem filtro assim para você poder contratar alguém, para você convidar alguém a empreender com a gente. Visto eu que não tinha experiência nenhuma e cheguei aí a primeiro colocado da operação durante quase todo o ano de 2024, 2025 agora. Então, assim, o que eu deixo muito claro para as pessoas é que elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo, né? Então a gente está trabalhando junto. Elas vão depender de mim e no início, mas depois eu quero que
que elas alcem o voo delas, né? Mas o perfil que eu prego para a pessoa, eu falo, ó, às vezes essa pessoa nem tem experiência e também nem tem perfil, mas se ela tiver isso aqui, ela já está um passo à frente. E isso é justamente a disciplina. Uhum. Então eu tento bater muito nessa tecla de, pessoal, a constância e a disciplina, ela não é uma coisa explosiva. Ela é uma coisa contínua só. Então, simplesmente não pare. Faça tudo de um pouco. Se você ainda está inseguro, faça a primeira venda, espere a primeira comissão cair e depois você pode mergulhar de cabeça porque você já viu, você já teve uma amostra grátis do como é que a coisa funcionou. Então, hoje eu tenho pessoas na minha equipe, corretores de seguros, pessoas que trabalham em outras áreas, como restaurante, pessoas que já estão fora do mercado de trabalho há algum tempo, e você vê que as pessoas estão motivadas, porque são ganhos explosivos com a liberdade, e isso aí tem que estar alinhado, logicamente, com o que a pessoa busca para a vida dela. Tem essa questão a pessoa que vem para a Demicon somente pelo dinheiro, vamos dizer assim, né? É claro que pô, o dinheiro não é aqui demagogia nesse sentido, na verdade, mas o dinheiro é super importante. Mas chega uma hora que você começa a ganhar o dinheiro, né? Se você se dedica, fala assim, cara, a Demicon é para todo mundo pode vir. Você Exato. falou ali, cara, todo mundo pode vir trabalhar na Demicon, né? Uma das pessoas que tem um dos maiores resultados da Demicon era motoboy, né? Então, assim, qualquer Exato. pessoa pode fazer parte da Demicon, tem essa cultura de poder qualquer pessoa vir. É claro que a gente vai entender muito o momento da pessoa, né? E também se a pessoa está disposta a aprender, né? Disposta a pagar o preço do negócio, porque eu falo assim, todo mundo quer andar no carro que eu ando, todo mundo quer ter o final de semana que eu tenho, todo mundo quer fazer as viagens que eu faço, mas ninguém está disposto a ter o meu de segunda a sexta, Isso. né? Como eu tô aqui, pagar esse né, preço. a gente tá falando aqui antes, né? Cara, essa semana eu pouco dormi, né? Tipo assim, dormi fora do horário, eu cheguei de Macaé de segunda para terça, eu cheguei 1h30 da manhã em casa, em Teresópolis, aí ontem eu tava em Friburgo à noite, fui chegar em casa também 11 horas da noite, aí até você fazer as coisas e dormir já era mais de meia-noite e pouca, hoje a gente tá aqui em Petrópolis, estamos gravando, tem um evento aqui hoje ainda, né, a gente vai ficar aqui até a noite, aí amanhã tem agenda em Teresópolis cheia também. Fechamento de vendas amanhã, então assim, é correria, né, ontem eu tive a oportunidade de conversar lá em Friburgo né, apresentar o modelo de negócio para algumas pessoas, né, a gente tinha 10 pessoas na sala, 11 pessoas na sala, né, eu apresentando para elas a oportunidade da Demicon, o que é trabalhar na Demicon, apresentando a empresa, né, e falando sobre isso, né, e você vê que na cara de algumas pessoas, assim, tipo, as pessoas falam, o corpo fala, né, bastante. Exato. Você vê que as pessoas falam assim, esses caras são muito loucos, né, falando, cara, eu não quero viver a vida que esse cara vive aí, tipo, né, não quero viver desse jeito, aí fala, tá tudo bem, né, fala, cada um vive, cada um sabe o que é essa sua vida, né, mas aqui é um ambiente de fato que quando você vem, né, se você quer ter resultados acima da média, né, ter resultados, né, de ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 80 mil, e tem muita gente que nem acredita que isso é possível, né, tem pessoas que, ontem lá, tem gente que duvida, né, que olha assim, fala, duvida que realmente isso é possível, fala, cara, é só você fazer as contas, né, entra na operação, você vai começar a ver os números, né, nossa operação aqui, né, quase 240 milhões vendidos esse ano, né, vamos fechar o ano com 300 milhões vendidos aqui na região serrana, nos 4 escritórios que a gente tem, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo e Macaé. Cara, né, se você entender o modelo de comissionamento, fizer a conta, você vai ver que é verdade, entendeu? Sim. Tá ali, entendeu? É numérico, a conta, né, é só você fazer a conta de comissão. E aí as pessoas, eu vejo que nas nossas regiões que a gente está, principalmente cidades menores, e o estado do Rio, ele é muito, sofreu muito nos últimos anos, eu acho que por uma série de coisas, né? E as pessoas deixaram de sonhar, né? Deixaram de acreditar que é possível, né? Que é o sistema, né? Quando a gente fala assim, pô, a pessoa que decide vir trabalhar aqui, igual um dia que você tomou a decisão de falar, cara, é sair do sistema. Você tinha tudo para ter continuado lá na Marinha. Exato. Pô, tinha uma estabilidade, Plano de né? saúde. Plano de saúde, uma tranquilidade, um status, né? Você tem um status ali, militar e tal, abre posse, chega no lugar, tem essa coisa. Tive muito desconto na Disney. Desconto na Disney e tal. Até isso o militar tem. Então, assim, pô, mas tem um teto, né? E aí chega uma hora também você depende da politicagem, né? Para você, né, tem a politicagem na área militar também, para ascender na profissão, né? Para crescer. E aí, pô, você fala, cara, beleza, tem aqui o certo, né? 4 mil por mês, 5 mil, 8 mil, 10 mil, porta, né? Ali, só que também é aquilo,
né? Vai passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, naquela mesma coisa. E a gente vê que as pessoas, na verdade, elas não estão vivendo muito delas as vidas, estão sobrevivendo a vida, né? Pagando as contas e fazendo o que dá, e aí estão realizando os sonhos, né? E eu falo, o nosso trabalho aqui é muito legal porque a gente ajuda as pessoas a realizar os sonhos delas, né? A gente vê isso no dia a dia, pessoas contemplando, indo comprar sua casa, indo comprar seu carro, né? Realizar aquele sonho, aquela viagem, aquele objetivo que a pessoa tinha. E, paralelamente, a gente realiza o nosso, né? Porque nós somos muito bem remunerados por esse negócio, né? Sim. E aí a gente realiza o nosso também, né? De andar num carro melhor, né? Você teve várias coisas que eu sei que você já fez ao longo desse 1 ano, que eu acredito que a Demicon já tenha transformado a tua vida, Sim. né? É claro que eu vejo que está muito no início ainda, né? Ainda tem um caminho grande a percorrer, porque a empresa dá essa possibilidade, né? E a gente está num momento, né, a empresa de uma expansão muito grande. Então, a Demicon a gente tem expansão, né, uma empresa em crescimento. Eu falo que eu entrei na empresa em 2020, tinham 40 e poucos escritórios quando eu entrei. Hoje a Demicon tem 264 escritórios, né? Teve uma mega inauguração ontem com 16 novos escritórios. Então, a empresa está com 264 escritórios, ou seja, é o ambiente de crescimento, a empresa de crescimento. Mercado de consórcio agora no primeiro semestre de 2025 cresceu 30% a mais do que o dos últimos 20 anos, né, registrado no Banco Central, né, essas informações a maior recorde dos últimos 20 anos. Então o mercado cresce, a empresa, né, a Demicon, 92% de crescimento em relação ao ano de 2024, primeiro semestre de 25 a 24, né, mais de 40 bi vendido esse ano, né, então é a maior administradora de consórcio do país. Cara, tá tudo faca e o queijo na mão, né? Depende de você. Tipo, a tua parte, né? Você consultor, você supervisor, você que tá começando agora, cara, é só fazer a tua parte. E se tiver sem prancha, vai no jacaré mesmo. Entendeu? Até surfa onda. Mas vai no jacaré. Vai no jacaré. Não, mas é. Mas é. Isso fazendo essa analogia, né? Acho que você quis dizer, cara, tem gente que quer estar com tudo pronto, né? Exato. Pra fazer, né? Não, eu quero... Quer estar com a prancha do Ítalo Ferreira. Não, pô, o dia que eu tiver... Fala, pô, beleza, o Daniel que tá trazendo um exemplo, que, pô, ele tinha uma franquia, dá pra ele entrar na Demicon, talvez ter sido mais fácil, porque ele já tinha lá pelo menos um... Cara, mas o cara ficou anos da vida dele ali, juntando dinheiro, tendo disciplina financeira. Pô, vai ter disciplina financeira pra você ver se é fácil. Isso é a parte mais difícil que existe. Exato. Né? Ter disciplina financeira pra juntar dinheiro e tal, se organizar, investir no negócio. Você vê que, pô, ficou 9 anos na Marinha. Fiquei 9 anos e você tocou num ponto que é muito importante. Eu percebi que eu queria sair da Marinha e eu só fui sair de fato, desde o momento que eu percebi até sair, demorou 4 anos. E as pessoas querem da noite pro dia, né? Então, demorou 4 anos. Os 2 primeiros foi onde eu juntei dinheiro, que eu sabia que eu tinha tempo de 2 anos para abrir um negócio e eu tinha mais 2 para ver se esse negócio ia pelo menos dar alguma coisa. Nem que, fosse a passagem do ônibus para eu ir fazer a entrevista. Mas assim, eu acreditei, pessoal, e é isso. O Maurício mesmo falou, cara, as minhas coisas são sempre... Se tá dando... Se a minha mão alcançar agora, eu não sei se ela vai alcançar daqui a 2 meses, mas eu vou dar um jeito de daqui a 2 meses eu estar alcançando. Então, não fazer loucura, mas acreditar em você. Exato. Porque eu não tava no momento perfeito, eu não tava com a grana que eu esperava, eu não tava no melhor momento. A Carol saiu de uma multinacional, onde ela também teve que lidar com o mundo do empresário, o mundo do empreendedorismo, que ela lá tinha benefício até de carro zero, que a empresa dava. E ela passou do nada a não ter nada. Ela saiu de uma empresa muito boa para empreender. Então ela teve que mudar a mentalidade dela também. Então pra gente foi tudo muito novo, pessoal. Eu vou até lançar um conteúdo contando um pouco da nossa história e de que você vê que não é nada daquilo. A galera só começa a te notar quando você já está com um certo resultado, mas teve uma outra história por trás disso. Exato. Tem as coisas, os bastidores, né? Eu contei a minha história nessa semana. Que bom, muito bacana também conhecer mais a tua história. Tipo, as pessoas acham que simplesmente da noite pro dia você brota aqui, parece que tudo já acontece, parece que tudo é mais fácil. Né? Cara, não é assim, né? Fala, cara, você vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Entendeu? Então, não é esse o ditado? Exato. Né? Então, pô, é a mesma coisa, entendeu? Então, os bastidores, né? Fala isso aqui, o Instagram, a vida que as pessoas pregam aqui, que mostram aqui. Cara, assim, a gente mostra só um lado, né? É só a parte bonita da coisa. Ninguém vê,
né? Pô, noites mal dormidas, final de semana trabalhando, né? Chegando à tarde em casa, saindo cedo pra caramba, ficando igual tem uma filha de 4 anos, ficar às vezes 2 dias sem ver, Uhum. né? Isso ninguém vê, né? Isso aí, tipo, tem um preço Tem. pra viver essa vida, tem um preço pra você ganhar muito acima da média. E, cara, mas só que você tem os momentos da diversão, tem o momento também de colher os frutos, de saber comemorar, né, de dar uma pausa, de, pô, tirar o pé, né? Pô, pegar aquele momento mais introspectivo, né? Uhum. E é assim a vida, né? A gente nunca para, né? A gente tá Uhum. sempre essa coisa. Eu deixei de acreditar nos últimos. Vou botar aí no último ano e meio. Eu deixei de acreditar na história do vida profissional e pessoal, né? Eu não Uhum. acredito mais nisso, né? Eu era um cara que acreditava, né? Tem que dividir o tempo, tem que saber, cara, não acredito mais nessa história. Curtir no caminho. Tudo é uma coisa só, entendeu? Não É. existe essa coisa de vida pessoal e profissional. Existe uma vida, entendeu? Isso. É a tua vida. Agora, tudo que você faz nela faz parte da tua vida, né? E eu, hoje, assim, pô, às vezes eu tenho escritório no sábado. Pô, minha esposa tem que fazer não sei o quê. Cara, leva minha filha pro escritório. Fala, senta aí, vai os Bob Goods aí, vai desenhar, entendeu? Que eu tô Isso. fazendo aqui reunião. Uhum. E tá vivendo aquilo ali, tamo junto e tal, faz parte, ela já entende o negócio, já vê, entendeu? Tem a salinha dela lá, ela quer ir pra salinha dela lá no escritório e tal. E, cara, beleza, sai pra almoçar, daqui a pouco volta, entendeu? Então você vai. Não tem essa coisa mais de vida pessoal e profissional. Eu acho que é uma coisa que as pessoas hoje, né, nesse momento que a gente tá passando, as pessoas estão. Você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser magro, você tem que ter na Uhum. academia, você Isso. tem que ser financeiramente, você tem que estar bem, profissionalmente, você tem que ler livro, tem que Uhum. estudar. Fala, meu amigo, né? Tem que saber, não dá pra fazer Exato. tudo. E você tocou também num outro ponto muito bom, Alas, que esse perfeccionismo é o que paralisa as pessoas, né? De você estar querendo ter tudo e você achar que vai tudo ficar linear, vai tudo ficar, eu vou pra academia, eu vou ler, eu vou pro trabalho, eu vou não sei o quê, A e vai, pessoa que tem tempo pra fazer isso tudo não vai. ela não tem, cara, Ela tá com a vida resolvida, realmente. mas é impossível você ter tudo do jeito que você queria. Exato. Então, antigamente, o problema era a informação. Hoje, eu acho que é a obesidade de informação. Uhum. Então, muita informação vai te paralisar. Por isso que eu falei no início do podcast, nem toda montanha é para ser escalada. Uhum. Estudar é bacana, mas você vai estudar uma coisa que não tem nada a ver com o momento da tua vida que tu tá passando agora? Sim. Isso talvez só vai servir para você numa outra fase da sua vida. Então Conheci- deixa isso mais pra frente. Conhecimento é sempre bom. É sempre bom. Mas Mas tem que ter uma intenção, um propósito. até nisso tem prioridade. Exato. Até pra você estudar tem prioridade. Igual eu falo assim, pô, eu sempre fui um cara que, por exemplo, no meu exemplo, eu preciso voltar a estudar inglês, né? Eu também Falo, tenho esse método. né, assim, eu falaria até 2018, até 2017, 2018, pô, eu falava muito bem, né? Tipo, assim, realmente, cara, viajando pra fora, então, cara, estudava até ali 2017, sempre tive aula, né? Sempre tive um professor constantemente até 2017, 2018. Depois comecei a não ter, né? Então aí veio a Demicon também depois disso, e, cara, as prioridades viraram outras. E hoje eu sou um cara que fala inglês quando eu vou viajar 2 vezes no ano, uma vez Sim. no ano, né? É quando eu faço viagens. E aí acaba, obviamente, claro, falo, consigo, beleza, mas eu não tenho mais aquela interlocução, né? Aquela eloquência que eu tinha antes, né? Sim. Tá um pouco mais travado, falta vocabulário, mas tá ali, né? Tipo andar de Uhum. bicicleta. Então, assim, eu deveria voltar. E eu tentei voltar no começo desse ano a fazer. Eu acho que sei lá, eram 2 vezes na semana. Acho que dos primeiros 2 meses eu fiz 2 aulas, é muito. Né? Porque, cara, eu não conseguia, entendeu? Aí, assim, pô, cheguei uma hora e falei, cara, não adianta eu ficar tentando lutar, fazer. Primeiro, esse negócio, eu não vou vender consórcio em inglês pra ninguém. Isso. 2, tipo, Exato. cara, assim, vai me trazer algum resultado financeiro agora? O que é mais importante? Não, pô, tem outras coisas que são mais importantes, são mais relevantes do que eu tô fazendo agora. Então isso vai ficar pro segundo plano, Sim. né? Já é diferente pra minha esposa. Minha esposa faz aula de inglês 3 vezes por semana, Caraca. né? Então, tipo, a Carol já é outra prioridade, a Carol tem um outro papel na nossa família, na nossa estrutura, que a Carol, ela quer se dedicar a isso, ela é um objetivo que ela tem de falar inglês. Pô, a gente foi, né, 2 anos atrás, em 2023, primeira vez que a gente foi pros Estados Unidos juntos, eu e ela. Cara, sabe que a pessoa não fala nada? É a Carol, né? Hoje a Carol já fala, entendeu? Então a Bacana. gente já viaja, ela já consegue falar. Então, pô, é uma realização dela, mas ela tá nesse momento, ela quer viver isso, Sim. né? Eu não. Então cada um tem que saber, mas não que eu não tenha essa vontade, não que eu não Exato. queira fazer isso, né? É igual, também tentei fazer aula de tênis, né? Vou jogar, pô, cara, movimento, tem que fazer 300 mil aulas pra aprender a jogar um negócio. Mas, Aham. cara, eu não tenho esse tempo. Não tem. Eu preciso de um jogo que eu entro lá e bato a bola e vou pro outro lado, fazer um Isso que você esporte. falou
a pressão distorce o tempo. Então, qual é a chance da Carol aprender inglês mais rápido que você? Muito mais? Muito mais. Muito maior. Exato. E por quê? Porque ela tá colocando uma pressão, ela tá colocando uma atenção e o tempo dela ali. Então, Exato. essas são as duas coisas que vai fazer você se desenvolver em qualquer coisa da sua vida. É atenção e tempo. Não adianta também você colocar só tempo e você tá distraído, tá pensando em outra coisa. Sim, tá passando o tempo. Tá É a passando diferença entre estar ocupado e realmente ser efetivo no Isso. negócio. Né? Exato. Tá com a agenda cheia de coisas, cheia de atividade que não vai te levar a lugar nenhum, Não que não vai vai te te fazer você, né, no nosso negócio aqui, você ter mais resultado, ter mais venda, né? Não vai fazer, então não adianta. E a diferença, Wallace, por exemplo, essa questão de eu ter parado de ir pra academia, né? Eu tento compensar de uma outra forma, com uma alimentação, com sono. Então, eu não preciso, talvez... eu tô cuidando também da minha saúde. Sim. Exercício físico é uma das coisas, né? É uma das coisas, exato. Não adianta nada. Você pode equilibrar. O que foi, por exemplo, esse ano, né, pra mim, eu também negligenciei isso durante bastante tempo, né, e, pô, ficar acima do peso, né, então eu negligenciei exatamente porque era a fase. Eu falo assim, pô, 2020, quando eu entrei na Demicon, minha esposa engravidou também, eu engravidei junto com ela, né, eu falei, cara, eu engravidei junto, porque a gente aumentou peso igual, né, porque, Sim. cara, pô, era pressão, resultado, Isso. tem que fazer, porque filho, porque, pô, né, pra quem não sabe, quando eu entrei na Demicon, eu tava com minha namorada na época, somente 4 meses, engravidou, né? Então, tipo, qualquer pressão que você acha que você tem do seu lado aí, eu falo, cara, e acho que, né, todo mundo tem sua história, tem, né, suas coisas para ser resolvidas, suas dificuldades, mas só pra você saber que a minha dificuldade no início tava tudo fechado na pandemia, a gente sem renda e descobri que minha namorada tava grávida, entendeu? Na época a namorada tava grávida, né? Há 4 meses que a gente se conhecia. E a gente fez todo esse trabalho nesse momento, tudo fechado, na pandemia, montando escritório, tendo filho, tendo que mobiliar uma casa, cada um tinha a sua vida, a gente tinha 2 TVs, né? Então, e a gente fez o que a gente fez e a gente tem o que tem hoje. Mas as pessoas acham que é da noite pro dia, as pessoas acham que não tem dificuldade. Tem bastante, foi realmente muita luta, mas é isso. Naquele momento, se eu fosse querer tentar ter uma vida Não tem equilibrada, como. eu esquece, entendeu? E eu realmente não fiz, né? Não ia pra academia. Em 2020 não fui, 21, cara, eu fiquei 2 anos ali sem praticamente ir na academia. Depois que eu comecei a voltar, e aí, por exemplo, esse ano de 2025 eu já falei, opa, peraí. É o momento. Deixa eu tentar dar uma equilibrada aqui. Então, cara, começa com médico, nutricionista, vai na academia, aí você começa a cuidar um pouco mais dessas coisas. E eu não aconselho se expor publicamente, que eu não consegui. Eu coloquei lá a meta no Instagram, entendeu? De 200 treinos e parei no meio, pessoal. Infelizmente é isso. Agora, tem outras prioridades. Agora, uma frase que eu acho que resume talvez o que você passou é que a dificuldade gera criatividade. Sim. Você não estava na sua zona de conforto. Então, tua cabeça talvez pensava de uma forma até melhor do que hoje em dia. Eu funciono sob pressão. Então. Né? Se eu tiver muito calmo, eu falo assim, eu tenho uma tendência a procrastinar. Eu sou altamente procrastinador. Altamente procrastinador. As pessoas acham que eu sou super ativo, mas as pessoas falam assim, não, eu sou altamente procrastinador, cara. Tipo assim, porra, se eu puder deixar pra depois, eu vou deixar pra depois. Entendeu? Cara, depois eu faço. Eu sou esse cara, entendeu? Só que eu não me permito. Né? Então, assim, quando eu sinto que eu tô indo muito nisso, aí como é que eu faço? Eu preciso de pressão. Eu preciso das coisas que, tipo assim, pô, dar aquele passo maior do que a perna, entendeu? Me colocar num monte de agenda ao mesmo tempo, exatamente porque se eu tiver tranquilo, cara, eu vou procrastinar, entendeu? Então eu não me permito. Exato. Pô, eu tenho 35 anos de idade, não tá na hora de eu procrastinar nada, entendeu? Tá na hora de eu me botar realmente na lenha, na fogueira e, assim, bora pra frente, entendeu? É agora, a construção é agora. E é o que o seu Raul Chuchovsky, né, o fundador da Demicon, sempre fala. Cara, a Demicon é um cavalo encilhado passando, cara. Porra, é só montar, entendeu? Monta no cavalo, meu amigo, e vai embora, entendeu? Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô há 5 anos montando no cavalo, entendeu? Tipo, cara, o tempo todo. E, porra, não deixei ter esse senso de urgência de falar, cara, tem que... É um mercado em crescimento, empresa em crescimento, tudo em crescimento. Não pode ser, é matematicamente possível, é contraintuitivo eu não estar crescendo junto. Entendeu? É contra-intuitivo. Você não pode. Um mercado que só cresce, empresa que só cresce, tudo cresce. Como é que eu não cresço? Entende que é contra-intuitivo? Então não tem sentido. Então provavelmente é você. Se você não cresce, você está fazendo algo errado. Entendeu? Alguma coisa está errando, né? Não está elegendo a prioridade. Né? E de fato, tudo hoje a gente vive num mundo que tudo é uma prioridade, né? Exato. E aí, esses dias eu até falei com a minha esposa, um exemplo, né? Da Carol. Carol tava reclamando que, pô, tava com um monte de coisa pra fazer e tal, isso, aquilo. Eu falei, pô, legal, vamos ver. Aí perguntei, cara, você faz aula de inglês. Inglês é uma prioridade? Falar inglês pra você é uma prioridade? Ela então inglês é uma prioridade.
Aí na época, né, a tua Carol e a minha Carol estavam fazendo beach tennis, Isso. né, também. Queria Aham. aprender a jogar beach tennis, fazer beach tennis, competir e tal. Falei, legal. Jogar beach tennis é uma prioridade pra você? É uma prioridade. Então tá, beach tennis é uma prioridade. Você quer ir na academia, né, todo dia você vai, você quer... beleza, você vai todo dia, de domingo a domingo que a Carol vai na academia. Caraca. Tá, é uma prioridade? É uma prioridade. Então, pô, academia, beach tennis, inglês é uma prioridade. Vamos lá. Aí, né, tinha coisa dela assim, pô, a gente tentava contratar alguém pra fazer comida em casa. Nunca tava boa a comida. Aí ela que fazia comida. Porra, perdia tempo pra caramba pra fazer Sim. comida. Pô, é uma prioridade pra você, então, comer a tua comida? É uma prioridade. Então, tudo é uma prioridade, pô. Entendeu? Então, Aham. cara, quem tem prioridade, então não tem prioridade em nada. Sim. Entendeu? Então, na verdade, você não tá sabendo de fato eleger prioridade. Né? Eu entendo que se você quiser fazer comida final de semana, que tá com a família, Ah, ok. sim. Agora, durante a semana, cara, É. eu como pouquíssimas vezes em casa durante a semana. Pô, durante a semana é você e a Alice só. A Alice, cara, come a mesma coisa sempre, entendeu? Uhum. Tipo, por que você precisa ficar inventando fazer um monte de coisa? Sim. Cara, traga uma cozinheira, a cozinheira faz, deixa tudo pronto pra semana, pronto, tá resolvido. Né? Poupa tempo, né? Otimiza teu tempo, mas as Exato. pessoas têm dificuldade em realmente desenvolver as prioridades, né? O que é de fato a prioridade. E em falar em tempo, Wallace, eu acho que a gente deve enxergar, falando do dinheiro, como um comprador de tempo, Uhum. né? O que você faz, você tem que deixar o seu tempo cada vez mais caro. Se o teu tempo não ficar mais caro, você está trocando tempo. Você está Uhum. trocando dinheiro por tempo, na verdade. E é Uhum. isso que acontece no CLT. As pessoas acham que elas não vendem nada, mas elas estão vendendo. Todo mundo vende alguma coisa. Sim. E o CLT você está vendendo o seu tempo. A pessoa está te pagando um fixo para você ter o teu tempo destinado à empresa dela. Então, se até o remédio ele tem efeito colateral, pô, por que um empreendedorismo não vai ter um efeito colateral? Exato. Então, o Flávio Augusto fala que o crescimento vem do desequilíbrio. Então, para crescer, você vai ter que estar desequilibrado de alguma coisa. Exato. E equilibrado, às vezes, na sua empresa. Então, pessoal, não espere realmente o momento perfeito, o tempo sobrar tempo, é igual dinheiro. Não se separa o dinheiro, você tem que destinar ele para algum lugar, porque não vai sobrar dinheiro. Você não junta dinheiro quando sobra. Uhum. Você tem que separar para juntar. Sim. Então, é exatamente assim que funciona para as pessoas que estão pensando. Eu vejo que a geração agora está muito nessa questão de empreender, de ter uma liberdade, de você, às vezes, trabalhar de onde você quer, ou se mudar para um local onde tem uma unidade da Demicon. E então você tem que escolher esse seu difícil. Pô, eu vou para Teresópolis, estou morando numa cidade tranquila. Eu quero uma coisa que, pô, eu não tenho um chefe. Eu quero uma coisa que me dê ganhos expressivos. Pô, então, qual vai ser o difícil? Eu não quero saber quanto é que eu vou ganhar, quanto é que as pessoas estão ganhando, mas qual é o difícil? Já me fala qual é o difícil, que é esse difícil que eu vou escolher. Exato. Exato. Então, a Marinha tinha suas dificuldades e tinha as coisas boas. Mas basta saber se aquilo está alinhado a longo prazo com você. Exato, pô, legal. Bom, Daniel, a gente está indo para o final do nosso episódio. Queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, né? De uma dica, de um pensamento, né? Uma dica final para as pessoas que talvez estejam assistindo, estejam começando agora, estejam passando por uma dificuldade na prospecção, uma dificuldade na rotina comercial, né? Com dúvidas se ainda é para elas. Queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas. Bom, primeira invista em você, né? Eu acho que eu falei isso daqui em algum momento, mas é onde vai render os melhores juros. Aonde você estiver, aonde você se colocar profissionalmente, você vai ter bons retornos porque você investiu em você. E eu digo isso na parte física, mental, intelectual, enfim, financeira. Eu, por exemplo, acho que teve alguém importante que falou sobre isso, que um dos principais defeitos do vendedor é ele colocar a venda na frente do cliente. Então, você ir com aquele peso de que aquele contrato precisa ser fechado porque você precisa pagar as contas. Então, eu tive essa tranquilidade financeira porque eu também me planejei. Então, eu converti isso porque eu não fui com aquele peso de que eu precisava fazer o primeiro mês dar certo, senão no segundo eu ia ter que sair. Uhum. Então, não é assim que funciona a Demicon. É plantação. Você vai precisar plantar, regar para depois você começar a colher. Então, invista em você. Segundo, você acreditar no longo prazo. Invista em você e acredite no longo prazo, porque o resultado vai vir. E para as pessoas que já... Isso é um recado para as pessoas que ainda não estão na Demicon. Para as pessoas que já estão na Demicon, volto a dizer, agenda, volume e você tentar entender de fato o que o seu cliente precisa. Isso vai converter muito mais rápido.
né? E, como o Maurício diz, aumentar o seu índice de queridice. Isso é muito importante e eu percebi isso na prática. Você ser genuíno com as pessoas e, de fato, estar ali querendo ajudá-las a se organizarem financeiramente, a conquistar os seus sonhos e você fazer parte desse processo. E é uma frase que eu gosto de usar também: é impossível você não transformar a vida do próximo e não transformar a sua também. E a gente está aí com vários cases de pessoas que fecharam na semana passada, na sexta-feira, e na terça-feira gastaram 4 mil de parcela e na segunda-feira teve uma proposta de 200 mil na carta de crédito. Então, isso é transformar a vida da pessoa, independente de quanto ela já tem na conta. Exato. E dinheiro nunca é demais. Então, se ela está ali investindo é porque ela quer mais. Então, é isso. Investir em você, investir a longo prazo, na tua carreira, no teu físico, na tua mentalidade. Então, pessoal, uma coisa que eu queria aqui para fechar também é acreditar na pessoa que está à sua frente, né? Acreditar na pessoa que você olha e fala: essa pessoa está mais tempo do que eu, se ela conseguiu um resultado, e você se espelha. Então, no ambiente de trabalho em que você esteja, se espelhe em alguém. Então, eu queria te agradecer primeiramente, Wallace, também, por primeiro acreditar em mim, segundo me dar a oportunidade e por ser o líder aí que arrasta essa quantidade de pessoas que estão na Demicon acreditando também não só na empresa, mas em você. O prazer é sempre meu. O prazer é meu. Eu que tenho uma honra de ter pessoas como você na equipe, né? Com a personalidade que você tem, com o conhecimento que você tem. Então, para mim, é uma grande honra ter pessoas como você na equipe. Bacana. Legal demais. Bom, cara, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter vindo gravar aqui com a gente, contar um pouco da tua história. E pessoal, obrigado para você que ficou assistindo aí até agora, conhecendo um pouco mais da história do Daniel. Entenda que tudo tem um começo, né? E se você perseverar, as coisas vão dar certo. E acompanhe os próximos episódios, que vão vir muitas novidades aí pela frente. Um grande abraço e até a próxima.